nossa adoração também. Tudo que Deus criou foi criado para a sua glória, como diz a palavra. Portanto, Ele é o único ser que aponta os holofotes para si, sem com isso pecar. Não é? Nós não podemos fazer como criatura. Quem o faz normalmente é condenado. Mas Deus é aquele que criou tudo para que tudo apontasse para si. E é interessante ver que quando Jesus veio, e Ele disse que veio para glorificar o seu Pai. E quando o Senhor Jesus esteve prestes a regressar, a voltar ao céu, depois da sua ressurreição, Ele disse que o Espírito Santo, o outro Consolador, virá não para falar de si mesmo, do próprio Espírito, mas falará do Senhor Jesus Cristo e o irá exaltar. E nós vemos aqui essa trindade, essas três pessoas do mesmo Deus, agindo e exaltando cada um a glória do outro, não é? É muito interessante esse pormenor, mas como dizia um teólogo, um apologeta de renome, como C.S. Lewis, ele dizia que sim, Deus é o único que tem esse direito de criar as coisas e apontar tudo para si. Então, a atitude mais nobre da criatura ou do ser criado, seja anjo como humano, é exatamente glorificar esse Deus. E quem não o faz, então, comete o pior de todos os pecados. No fundo, não reconhecer o seu próprio Criador. E nós temos que fazê-lo, e adorar a Deus é a expressão mais elevada de uma consciência esclarecida da criatura. Portanto, toda criatura consciente faz isso. A começar pelo louvor, lá no céu, e também o louvor que atinge os seres humanos. Eu quero pedir aos irmãos para abrirem comigo a palavra do nosso Deus em Lucas capítulo 2. Esse é um texto que tem sido muito mencionado. Desde ontem, no tempo, também tivemos aqui da cantata dos nossos jovens, da participação, desde os jovens mais pequenos até os jovens adultos. E hoje também já o lemos, já tivemos a oportunidade de ler esse texto. E vamos fazê-lo, vamos refletir um pouco sobre aquilo que Lucas diz aqui. Eu vou fazer a leitura do trecho para a nossa reflexão esta manhã. Vamos começar no versículo 1. Lucas capítulo 2. Diz assim a palavra de nosso Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam listar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor. Obrigado pela mensagem da vida do teu Filho a este mundo para ser o nosso representante e dar início a uma nova humanidade redimida. Nós te agradecemos pela mensagem do Natal, que aponta para o Deus que resolveu receber carne humana, nascer como uma criança, como um bebê, ficar 9 meses no útero de uma mulher para se identificar conosco e não só trazer a salvação, mas também assumir a nossa culpa e pagar pelos nossos pecados. Ó Pai, as nossas palavras nunca serão suficientes para agradecer também o mundo. Nós te louvamos pela tua salvação, pelo teu plano. Nós te agradecemos também pela tua revelação. Que o Espírito Santo, o revelador, toque os nossos corações e nos sensibilize também diante desta mensagem maravilhosa que enche os nossos corações de alegria. Ajuda-me a mim também a expor esta palavra com clareza, com lealdade diante de ti e ajuda-me e capacita-me também a ser fiel nesta interpretação. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto de Lucas, ou pelo menos a narrativa do nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, é riquíssimo e Lucas tem o propósito de nos dar alguns pormenores históricos que outros evangelistas não fazem. Ele deixa isso claro na sua introdução, ele escreve para uma pessoa dos seus relacionamentos e quis apresentar provas históricas do nascimento do Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem. Portanto, todo o destaque ao longo do Evangelho é apresentar as características humanas de Jesus. Embora Lucas não se limitasse apenas a apresentar características humanas, mas o destaque vai no sentido de provar que Jesus está ligado à própria origem do ser humano, ou da raça humana. Se nós analisarmos a biografia, não, a genealogia de Lucas, que é um pouco diferente da genealogia de Mateus, é curioso isso. Nós veremos que ele começa com Jesus, vai regressando até o primeiro ano que foi criado. E desde a narrativa de Jesus, ele vai dizer: fulano foi filho de tal, fulano foi filho de tal, fulano foi filho de tal. E quando ele chega a Adão não tinha pai humano. E Lucas faz questão de dizer que Adão, filho de Deus. É curioso isso. Não é? É curioso que Adão, em Lucas, é identificado como filho de Deus. Portanto, o objetivo de Lucas é apresentar Jesus como o Filho de Deus, mas o último Adão. Se há um Adão que foi criado no início, e filho ali recebeu algumas características do próprio Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus,
o propósito de Lucas é apresentar Jesus como esse Adão, embora não use essa expressão, que veio para resolver o problema que o primeiro Adão criou. Então esse é o foco de Lucas. É ele que vai falar mais de Jesus agindo como ser humano. Embora destacamos também momentos em que Jesus agiu como ser divino, pela leitura que fazia dos pensamentos dos outros, pelos milagres que ele realizou, mas o propósito de Lucas é mostrar a humanidade de Jesus, a humildade de Jesus, sem deixar de mencionar a glória da sua pessoa também. E esse texto aqui é maravilhoso, aliás, eu diria mesmo todo o capítulo 2, de certa forma, porque ele vai mencionando aspectos da glória de Jesus, mas também os aspectos humildes de um homem que veio quase que disfarçado, por isso não reconhecido pela maioria. João não gasta muito tempo, nós sabemos, quando lemos o Evangelho de João, não a narrativa do Natal. Para João, o Natal é apenas o verbo tornou-se carne. Ponto final. É o que ele tem para dizer. Então o foco de João é mais teológico. Mostrar que Jesus é Filho de Deus, mas ele veio também como ser humano. Como é que isso aconteceu? É que o ser divino adquiriu uma carne, um corpo real. Não é? E veio e nós vimos a sua glória. Marcos é o mais resumido. Ele fala um pouco, mas também não entra em muitos pormenores. Só Mateus é que vai dar mais pormenores, embora não em igual quantidade com Lucas, mas o propósito de Mateus é outro. Os irmãos verão que Mateus entra em diálogos na crise que houve entre o próprio José e Maria, naquele relacionamento. O foco de Mateus é demonstrar a linhagem messiânica do Senhor Jesus Cristo e conta-nos alguns pormenores interessantes sobre o drama que precedeu o próprio nascimento do Senhor Jesus. É muito interessante completar os 4 evangelhos. Não é? Quase que aquele relacionamento chegou ao fim. Não é? Mateus ouviu uma notícia que não estava à espera, resolveu no seu coração deixar a sua noiva e estava a planear como realizar essa separação, esse divórcio, porque naquele tempo tinha que ser divórcio, já havia um compromisso, o noivado já implicava compromisso de casamento real, e Mateus estava a ver, José aliás, estava a ver naquele drama, como é que eu vou fazer isso sem prejudicar essa jovem que eu amo tanto. Eu sei que sair em público e dizer o que eu fiquei a saber, a única sentença para Maria era ser apedrejada. Não é? Então, diz o texto, enquanto ele se preparava, no fundo, para tentar encontrar uma saída, terminar com a relação, mas sem prejudicar excessivamente aquela miúda, por mais dolorosa que tenha sido essa notícia, diz o texto bíblico que enquanto ela pensava nisso, o anjo vai em socorro e esclarece a situação. Então, cada evangelista, no fundo, procura mostrar um dos aspectos dessa vida singular, deste nascimento maravilhoso. E Lucas é aquele, como já disse, o mais humano possível e o mais histórico também. Ele fala de imperadores, de governadores, que até os outros não mencionam. Agora, acompanhem comigo o texto, porque ele mostra, ao mesmo tempo, glória e humildade. Em Lucas, isso é constante, não é? Jesus é o ser mais glorioso, mas ele veio com uma humildade tremenda. Por isso é que a maioria não o reconheceu. E é sempre assim. Deus sempre age assim. Ele faz coisas exorbitantes. O nosso Deus gosta de fazer as coisas de forma exagerada, dizem os cientistas. Né? O número de estrelas que existem na criação é incontável. Alguns chegam mesmo fazendo probabilidades matemáticas, dizem que é possível, pelas galáxias que nós que o mundo científico já descobriu, que o número de estrelas existentes seja maior do que os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Isso parece ser exagerado, não é? Mas isso vem dos pensadores mais extraordinários sobre astronomia. Dizem que porque cada galáxia traz bilhões e bilhões e bilhões, e cada vez mais que nós apontamos os telescópios, mais descobrimos, mais ficamos a saber até de planetas que estavam bem próximas de nós e nós não sabíamos da sua existência. Para não falar nas estrelas. Então, mais ou menos fazer uma estimativa, o número de estrelas que existem é maior ainda do que cada grão
da areia de todas as praias, não é? De Portugal, da Espanha, da África, sei de onde. É assim. É. Então porquê que Deus precisa de tanta coisa que o ser humano nem descobre tudo? Ninguém nos garante que um dia vamos saber o número exato dessas estrelas. Pois, Ele é assim. Eles gostam de fazer as coisas de uma forma grandiosa. E quando reduzimos essa criação aos pormenores, por exemplo, de um ADN, encontramos um submundo maravilhoso. O homem trabalha com a informática, mas a mente humana nunca vai criar uma base de dados como aquela que nós encontramos no Centro de Eventos, para não falar do resto da criação. Então, o nosso Deus age assim. Mas, ao mesmo tempo que Ele age de forma exagerada, Ele também usa métodos e mecanismos humildes. É nessa mistura que Deus opera o seu milagre. Por exemplo, o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele não teve pai humano. É algo singular. Mas é curioso que ele não nasceu num dia, não nasceu como adulto, e não foi concebido num dia e num outro já era um homem feito. Ou seja, ao mesmo tempo há glória, há mistério disso, há grandeza disso, mas ele quer ficar 9 meses durante o mundo. Então, se a conceição foi tão milagrosa, por que ele não nasceu no dia seguinte? E assim seria uma criança extraordinária. Portanto, Maria ficava com a consciência de que está grávida e no outro dia já estava a dar parto. Mas Deus não age assim. Ele tem esse prazer de misturar a complexidade, mas também a simplicidade de que ele está a lidar com seres limitados. E Lucas vai compilar tudo isso na sua narrativa. Então acompanhem o texto, ele diz que Lucas dá-nos aqui um elemento histórico, o que mostra que tudo o que acontece na história está nas mãos de Deus. Não é? Lucas diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para se recensear. E a pergunta logo surge aqui. César Augusto sabia que no meio de todas as pessoas que estavam debaixo do seu império, uma mulher estava grávida e queria portanto, dar à luz o Criador ou o Salvador do mundo? Claro que não sabia. Ele está a agir como um político, como um governador do mundo daquele tempo. O mundo estava nas suas mãos, de todo o mundo romano. Ele estava a tomar uma decisão simplesmente política, talvez com interesse económico. Porque quanto mais as pessoas estivessem registadas, conhecidas, sobretudo os adultos, cada um tinha que dar uma contribuição per capita, ou seja, por cabeça. E isso ajudava a governar aquele império megalomano que os Césares criaram. Governar tropa em qualquer parte do mundo, criar estradas, pontes, anfiteatros e tudo aquilo que exibia a glória romana, exigia dinheiro. E os cidadãos tinham que pagar, que estavam sob o império. Então ele está a tomar uma decisão pura, vamos dizer assim, puramente humana e puramente política. Mas é curioso que ao fazer isso, a Bíblia mostra claro que por detrás dessa decisão estava Deus a governar o mundo e o próprio imperador também. Não é? Este Lucas dá mais um pormenor, foi o primeiro recenseamento e ele fala de um outro governador aqui, que é Quirino, que estava na Síria. Mas a gente pergunta, por que esses pormenores todos? Lucas está a querer ser conciso, preciso também, histórico. Ele está a dar a conhecer, a dar informação para o seu amigo, Teófilo, e ele queria não só apresentar a verdade espiritual, vamos dizer assim, mas apresentar factos concretos, verificáveis. Por isso é que ele vai dar todos esses pormenores, que escreveu muito mais tarde, não é? Todos escreveram já depois da ressurreição, da ascensão de Jesus, etc., é que os evangelhos foram escritos. Então ele está a contar uma história que já tinha acontecido há quase 20 e tal, 30, 40 anos. Não é? Portanto, está a apresentar evidências, probabilidades concretas, não é? A matéria probatória histórica, vamos dizer assim, sobre a narrativa que ele vai fazer. Está a escrever alguém, provavelmente que ele lia, que conhecia a história, e ele queria consubstanciar a sua informação com provas históricas. Por isso é que ele se dá a esse trabalho. E todos, então, foram chamados para ser alistados na sua terra de origem. Essa foi uma forma de controlar não só a origem das pessoas, mas também facilitar o próprio registro. José e Maria viviam no norte. Não é? Nós vimos aqui duas regiões, né? Galileia e Judeia. Os irmãos podem acompanhar aqui.
Só que mesmo na Galileia, José e Maria viviam em Nazaré, ou na Nazaré, que é uma aldeia pequena. Então aqui já encontramos os pormenores. É só que pertenciam, José, de origem ao sul, à Judeia. Então tinham que se deslocar até a Judeia para que então ele e a sua esposa ficassem registrados. E exatamente foi na altura em que Maria completava 9 meses de gravidez. É tudo isso pura coincidência? Claro que não. Tudo está debaixo do plano divino, porque ele controla o mundo. Então eles foram para uma pequena aldeia, também não tinha tanta importância assim, que é Belém. Aliás, ele hoje fica fora do território de Israel, praticamente, controlado ali, mas fica. Quando alguém hoje faz uma viagem a Israel e faz uma visita a Belém, quando regressa, ele tem que ser duplamente controlado. É muito interessante. Lá eles perguntam no aeroporto: onde é que andou? Fui ali desde o norte até o sul. Chegou a Belém, cheguei a Belém, pronto. Ali o controle é mais apertado. Infelizmente, os próprios residentes de Belém, ou pessoas que vivem em Belém, mas que trabalham na outra parte, imploram as pessoas, os turistas, para visitarem aquela terra histórica. Mas hoje é uma terra também suspeita, portanto a nossa mala é 4 vezes vigiada e as pessoas são interrogadas pelo posto. Nós vimos isso, o nosso grupo, o grupo dos nossos irmãos, que tinham ido a Belém, quando voltaram, nós tínhamos que esperar, porque o interrogatório era mais consubstancial. Mas naquele tempo era uma aldeia muito pequena, quase que sem importância, embora estivesse intimamente ligada ao rei Davi. Não é? Então eles foram até lá para se alistar com Maria, sua esposa, diz Lucas, e estando eles ali, então chegaram os dias de Maria dar a luz. E deu a luz ao seu filho primogênito. E encontramos uma verdade de Lucas aqui. Ele quer mostrar que Maria e José eram seres humanos normais. Primogênito pressupõe outros irmãos. O que os evangelhos dizem? Nós sabemos que isso não é muito bem aceito, porque criou-se uma doutrina não bíblica demonstrar que Jesus foi o único filho. Mas não é, ele foi primogênito. Ela é unigênito de Deus, mas é primogênito de Maria. Unigênito significa único na sua categoria. Ela é unigênito. Mas primogênito pressupõe que ele é o irmão mais velho dos outros que vieram. E os outros evangelhos dizem claramente. Então esse pormenor é importante também em termos doutrinários. Diz o texto bíblico que ele enfaixou essa criança numa manjedoura e dá a justificação porque não havia lugar para eles na hospedaria. Corretamente falado. Logo aqui uma crise. Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que nasce uma criança, primeiro concebida de forma milagrosa, extraordinária e única, mas este menino que nasce, que virá para socorrer os humanos, virá para trazer a alegria indizível aos seres humanos, ele próprio não tem lugar de acolhimento. Nós vimos aqui o contraste, que Lucas faz questão de mencionar isso. Não havia lugar. Muitas pessoas viajaram, podemos imaginar o tumulto, a azáfama, viagens constantes de pessoas que se deslocavam de uma região para outra para se recensearem. Podemos imaginar assim, as pensões, os hotéis, seja lá, os lugares estavam todos cheios. Parece justificável em termos humanos. Mas pensando na singularidade desta criança, é chocante isso. E Lucas faz questão de mencionar isso. E esse é um dos propósitos. Não havia lugar para ele. O Lucas salta desse episódio aqui e vai para um grupo também de pessoas muito humildes, os pastores. Nós já falámos aqui, já conhecemos a história, embora a maioria em Israel que tivesse como profissão tanto a vida pastoril, mas os pastores violavam com facilidade as leis. A lei do trabalho, a lei do peso, a lei do sábado. Então era um grupo não tão valorizado, digamos assim. Embora o povo de Israel fosse conhecido mais como um povo de criação de gado do que de agricultura ou da marinha. Portanto, isso não eram os pontos altos da vida de Israel. Era a pastoriça. Mas os próprios pastores também eram conotados, digamos assim, com pessoas que não cumpriam a regra. E reparem que exatamente a esse grupo humilde, simples, menos credível até, em certa medida, é que Deus vai
mostrar algo glorioso. O texto diz, havia naquela mesma comarca, comarca aqui significa apenas região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Faziam turnos noturnos, não é? E um anjo do céu desceu onde estavam, e a glória do Senhor brilhou ou resplandeceu ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Mas um contraste aqui. Quando a notícia do nascimento dessa criança é levada àqueles simples homens humildes, talvez sem algum reconhecimento social, Deus se manifesta de forma gloriosa e enviar o seu anjo. E a glória anormal, o brilho, provavelmente, porque era à noite, então assustou aqueles pastores. Só que o anjo, como sempre acontece, tranquilizou, não temais, e dizer, porque eu vos trago o Evangelho, uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Mais uma atenção aqui. É esse grupo que nem esperava, nem poderia esperar uma notícia vinda do imperador ou de um governador da cidade, recebe a mensagem vinda do próprio Deus e trazida por anjos. Mesmo naquele campo humilde, eles não foram ignorados. Foram dos primeiros a receber essa notícia, essa boa nova da chegada do Messias. Lucas vai fazer isso ao longo do Evangelho. Mostrar que ele veio para pessoas que o mundo não dá valor, mas para Deus são almas a serem redimidas. A mensagem não chegou em primeira mão lá no palácio real, mas chegou no campo, onde os pastores tomavam conta do seu gado. E a notícia era uma notícia de grande alegria que seria para o povo. E qual era a notícia? O conteúdo é que hoje nasceu na cidade de Davi, do rei que marcou a história de Israel, o Salvador. E esse Salvador é o Messias, o Senhor. Todos os títulos foram colocados ali de propósito. Não é? Ele veio da linhagem de Davi, nasceu na cidade de Davi, o rei que marcou a história de Israel. E este menino que nasceu é o Salvador. A salvação é pessoa, por isso é que o anjo vai dizer, o seu nome é Yeshua, ou seja, o Deus que salva, porque ele veio com essa missão, mas ele é o ungido. Já tinha havido ungidos. Estudávamos aqui, Saúl foi ungido por Deus. Por isso é que Davi sempre dizia, ele é o Messias de Deus. Se Deus colocou o toque, a unção nele, eu não tenho nem direito, nem prazer em eliminar aquela vida, mesmo que este homem merecia toda a vida. Que Deus que o colocou lá, tira de lá. Essa foi a lógica de Deus. Mas aqui está o ungido singular. Só que esse Salvador, que nasceu da cidade de Davi, que é Cristo, é também o Senhor. E o anjo dá pormenores aqui aos pastores que eram homens humildes. Como é que nós vamos saber? Como é que vamos distinguir? Podemos chegar lá e encontrar várias crianças nascidas, vários bebês que acabaram de nascer. Não é? E o anjo dá os pormenores aqui, como é que eles podiam ou iriam distinguir Jesus das outras crianças. E enquanto isso acontecia, diz, subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia. Algumas versões dizem miríades. Não é aquela pergunta curiosa nossa. Quantos anjos Deus criou? Para fazer o que fazem desde que a história começou. São muitos. Em Apocalipse vai dizer milhões e milhões, milhares e milhares. Deus criou um batalhão, um exército tremendo. Por isso é que eles são chamados exército celestial. E eles têm uma missão a cumprir até este mundo terminar como nós o conhecemos. A própria recolha dos salvos dos eleitos de Deus será feita pelos anjos, como diz ali, diz o sermão profético. Não é? Eles é que virão dos 4 cantos da terra, com orientação divina para identificarem todos os eleitos dos 4 cantos e os reunirem para o encontro com o seu Salvador. Mas o interessante aqui, mais uma vez, a mistura entre a exaltação e a humildade vem naquilo que vem a seguir. E essa miríade de anjos diziam o que era o próprio Deus, dizendo, vejam ali, glória a Deus nas maiores alturas e na terra, o quê? Paz na terra entre os homens de boa vontade, ou como diz aqui, a quem ele quer bem.
a quem eles têm a sua boa vontade, ou em português antigo, beneplácito. Significa prazer bom, ou bom prazer. Essa mensagem é uma mensagem que traz a glória de Deus. Por quê? Porque vai nascer uma criança singular em Israel. Ele não só será salvador para Israel, mas será salvador do mundo. Mas ao mesmo tempo ele também vem como um príncipe de paz, para estabelecer a paz quebrada pelo primeiro homem, Adão. Com o pecado, e o pecado sempre separa. Uma das características do pecado é que ele separa sempre. Ele estraga relacionamentos. Quando Adão e Eva pecaram, a sua relação com Deus ficou afetada. A sua relação um ao outro, como marido e esposa, ficou ali com acusações. E quando surgiram, nasceram os filhos. Eles viram com marcas também de pessoas caídas. E nós somos a prova clara de que o pecado afeta relacionamentos com Deus, afeta relacionamentos uns com os outros. Por isso é que conviver é um dos testes mais difíceis para nós todos. Podemos viver, mas o nosso drama é não sabermos conviver. Nem com o próprio Criador, nem com o nosso semelhante. E essa notícia apresentava a glória de Deus nas alturas mais elevadas, mas também a paz entre os homens. E quando os anjos se foram embora, então podemos pensar assim, bom, a alegria daqueles pastores dissipou-se. Afinal, aquela glória, aquela experiência foi-se embora. Mas não. É o que o Evangelho faz sempre. Alguém pode conhecer o Evangelho num cantinho, num culto, num quarto, lendo a palavra de Deus. E aquela experiência da conversão terminar em termos de tempo. Mas quando há uma mudança no coração, aquela alegria vai permanecer sempre. Pode flutuar, altos e baixos. Mas aquela alegria vai permanecer. Diz o texto bíblico que, ausentando-se os anjos com o seu brilho, os pastores começaram uma conversa, um diálogo entre si. Nós temos que descobrir. Nós temos que ver a evidência dessa notícia maravilhosa que nós recebemos. Então foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Esse foi um personagem que nós vimos ali no versículo 12. Para distinguir esse bebê das outras crianças, então essa característica chegava a ver aquele casado, mas com uma criança. Não num berço de ouro, não rodeado de flores, não com pessoas à volta a fazer uma festa, não. Vão encontrar um simples casal que vive lá naquela aldeia de Nazaré e que está aqui em Belém. Porque o imperador mandou que eles viessem cá com uma mulher grávida, não sei se alugaram um animal, não sabemos. O que sabemos é que era uma família pobre, em termos humanos. Provavelmente a oferta dos magos ajudou a família a fazer aquela viagem até Egito. Mas no fim do nosso texto é que eles vão apresentar duas rolas, que era o possível que uma família humilde podia apresentar. Lucas quer que nós percebamos isso. Essa criança gloriosa veio, mas com um contexto de pobreza também. Por isso é que muito poucos o reconheceram. O texto que nós não lemos de Lucas vai apresentar Simeão e uma profetizar. Pessoas no tempo, os únicos que reconheceram que aquele bebê que foi levado naquele dia ali era a promessa de Israel, era a esperança de Israel. Mas a maioria provavelmente estava ali para festejar, para apresentar os seus bebês também, sem se darem conta de que a salvação já tinha chegado através dessa criança. Amados, eles contaram tudo o que os anjos tinham dito. Diz que as pessoas ficaram encantadas, maravilhadas com as informações que esses homens simples davam. Mas Maria, curiosamente, provavelmente mais introvertida, ela guardava tudo no seu coração, meditando sobre aquilo que os outros estavam a dizer sobre o seu bebê. Ela já tinha muita informação dos anjos, devia entrar em choque, como diz Mateus, quando ela viu que ficaria grávida, ela argumentou com o anjo. Provavelmente foi a razão pela qual ela saiu lá da aldeia onde vivia e foi viver com a sua prima, pelo menos 3 meses, com a Isabel, uma jovem adolescente, devia ser naquela altura, confusa com aquela notícia, gravidez sem relacionamento com o marido. O que
todos diriam dela. Diz o texto bíblico que ela sempre foi ter com Isabel. Que Isabel já tinha tido um milagre diferente de Maria, mas era muito mais velha do que Maria e provavelmente deu muitos conselhos e tranquilizou o coração. Maria só regressou à sua terra natal depois quase de completar o tempo de dar a luz, de Isabel dar a luz a João Batista. Então, todo esse dramatismo é apresentado aqui. Maria guardava tudo no seu coração. Os pastores voltaram, e o texto diz que voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. É essa a diferença, a marca distintiva do verdadeiro sábio. Ele está alegre com Cristo num culto, ele está alegre com Cristo numa cantata, mas ele está alegre com Cristo de joelhos na sua própria cama ou ao pé da sua cama a falar com seu Deus. É claro que os momentos públicos acabam por ampliar a nossa experiência, mas elas não devem ser tudo para nós. O verdadeiro adorador é aquele que sabe adorar em público, mas também sabe adorar em particular. Eles deixaram aquele ambiente, mas voltaram alegres. Ninguém mais podia tirar a alegria naqueles homens. Nada indica que eles tivessem deixado de ser a sua função, a sua profissão. Eles continuaram a criar animais, mas eu imagino que a partir daquele dia, o seu gozo, a sua alegria, até no trabalho que faziam, era diferente. Porquê? Porque tinham recebido a melhor de todas as notícias. Boas novas de grande alegria. Mesmo para terminar, aqui 2 pormenores importantes. Completados os dias para ser circuncidado, mais uma humildade aqui. Ele veio como um rapaz, e qualquer rapaz judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Tirar o prepúcio. Uma marca da aliança. Ele tinha que entrar na aliança. Ele veio como Salvador do mundo, mas ele veio como judeu. Ele tinha que cumprir todos os requisitos da lei, sem falhar, não só para que a sua obra fosse uma obra completa e perfeita. Ele tinha que obedecer à lei. Até o batismo, que era para pecadores, ele teve que ser batizado. E quando João Batista disse, não, isso não pode acontecer. Os papéis devem ser invertidos aqui. Eu é que tenho que ser batizado por ti, Jesus, para cumprirmos as Escrituras. Eu não posso deixar de cumprir nada, porque vim realizar uma obra perfeita. Então, diz o texto bíblico, naquele ato, normalmente é quando se apresentava em público o nome da criança. E deram o nome de Jesus, como o anjo já tinha profetizado. Mais uma vez, Yeshua, Oséias, com Josué, mais uma, são nomes com a mesma base, com a mesma raiz. O Deus que salva, ou a salvação de Deus. E há um outro pormenor, e vamos terminar com ele, diz assim, passados os dias da purificação, porque quando se tinha uma criança, havia a proibição da lei, a mulher tinha que permanecer separada de todos, porque saiu dela o fluxo. E na lei de Moisés, qualquer fluxo é como se fosse uma morte. Até os sacerdotes, quando prestavam o culto, tinham que usar a roupa adequada, porque a transpiração era tida assim. O sangue masculino é tido assim. Tudo que sai do corpo é visto como algo morto, que saiu da vida. Então havia cerimônias próprias para a purificação. E quando a mulher tinha um rapaz, tinha que passar 33 dias sem contacto público. E quando tinha uma menina, os dias eram dobrados. Tinha que passar 66 dias sem contacto público. Só quando passava esse tempo, então eles levavam a oferta, apresentavam, e a impureza era anulada em termos cerimoniais. Eles foram ali e apresentaram o primogênito, não é? O seu primogênito, porque todo primogênito tinha que ser apresentado ao Senhor. O animal era morto, e como Deus não aceita sacrifícios humanos, o primogênito humano tinha que ser consagrado, apresentado ou dedicado diante do Senhor, como fez Ana. E ofereceram um par de rolas e 2 pombos, um par de pombinhos, que era a oferta que eles conseguiam dar. Eles podiam dar um animal de 4 patas, mas não tinham essas condições. Mais uma vez, atenção aqui.
O Filho único, maravilhoso, extraordinário, Salvador do mundo, o homem que veio reparar o que o primeiro Adão provocou e não conseguiu reparar, mas ao mesmo tempo chega de uma família, de um casal humilde, sem condições de apresentar um animal de compra. Mas o que importava era o coração de Deus. Deus é o Deus da grandeza, Deus de glória, Deus de maravilhas, Deus de exageros naquilo que faz. Mas, curiosamente, quase que de forma chocante, esse Deus também é um Deus de indivíduos, Deus de simplicidade, Deus de humildade. Por isso é que a humildade acaba por ser uma das características do verdadeiro salvo. Glorifica a Deus pela grandeza da salvação, mas o faz com humildade e reconhecimento de que nada há de bom em mim. E tudo que é contrário de bom em mim é uma dádiva da parte de Deus. Por isso é que o ser salvo anda como o vento. Ninguém o entende muito bem. Ao mesmo tempo é desconhecido pela maioria, mas o mais importante é que ele é conhecido por Deus. E Lucas faz isso. Que Deus nos abençoe. Ao celebrarmos esse Natal, pensemos nesse Deus das grandezas, da glória, mas também esse Deus que vem de forma quase que anónima, silenciosa e apenas se manifesta a alguns deles. Irmãos, não fiquemos tristes quando o Evangelho não é aceito pela maioria. É claro que é uma dor evangelística. Queremos ver todos aos pés de Cristo. Mas não fiquemos tristes quando poucos respondem e não vejamos as coisas em termos de números. Não, Deus não funciona assim. Ele continua a ser Deus glorioso. Mesmo quando 20, 100, 200 pessoas se reúnem e a maioria não o faz. Que esse Natal seja um Natal glorioso, porque nós recebemos uma boa nova de grande alegria para aqueles pastores, para o povo de Israel daquele tempo, mas também para todos nós hoje. Para a sua honra e para a sua glória. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoa-nos e que esta verdade fique bem delicada dos nossos corações e vivamos um Natal alegre, porque o Salvador já chegou. A boa notícia já chegou e mudou as nossas vidas. Obrigado pela tua salvação. É isso que pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.